Hoje, Omnichannel, bots e IA na prática. Nesta série especial do Debate no Café, para revelar o que realmente sustenta um atendimento que gera valor de verdade, estamos conversando com os autores do livro Excelência no Atendimento ao Cliente, os bastidores da operação. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. E eu sou o Márcio Oliveira, e hoje temos casa cheia aqui para esse papo que vai ser muito bom, né, nessa série do livro, um livro que já se tornou referência aí no mercado. Então, se você não leu, vai lá, lê nos comentários aqui, na descrição do vídeo vai ter o link para conhecer o livro, para comprar o livro. Também vai ter o link para você conhecer todos os nossos convidados de hoje. Então se prepare, porque esse debate no café vai ser muito bom. Enquanto você assiste aí a nossa vinheta de sempre, aproveita para curtir, compartilhar, seguir o debate no café e esse episódio. Tomamos um café? Para o papo de hoje, convidamos os coautores do livro Mike Gordon, que estrutura os pilares tecnológicos e estratégicos do Omnichannel, Andréa Calvinho, que mergulha na engenharia de bots e IA aplicada ao atendimento, e Oswaldo Garcia, que traz casos reais de transformação com indicadores concretos. Mike, Andréa, Oswaldo, sejam bem-vindos ao Debate no Café. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, um privilégio estar aqui com vocês, Márcio, Thiago, demais colegas aqui coautores do livro. Muito prazer, eu sou o Mike, eu já trabalho há mais de 16 anos na área de CRM, atendimento a cliente, marketing, tudo focado ali como consultor nos pilares tecnológicos das empresas. E tenho o privilégio aí também de estar atuando também atualmente como professor, e agora tenho orgulho de dizer também que somos coautores, escritor de um livro aqui. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez, é um privilégio estar aqui com vocês. Oi, tudo bem? Meu nome é Andréa Calvinho, eu trabalho há 27 anos com produção digital na internet. A internet estava começando no Brasil e eu já estava lá, mas antes disso eu era jornalista. Também atuo como professora nas minhas áreas de conhecimento, e no livro justamente eu falo sobre bot, é uma ferramenta que eu acredito bastante. Hoje eu sou responsável por uma plataforma de fidelização que a gente responde para a Califórnia, mas ela opera em toda a América Latina, e acho que tudo isso junto aí vai poder trazer um monte de coisa, de informação legal para a gente conversar hoje. Bom, Thiago, Márcio, obrigado bastante pelo convite. Mike, André, vai ser um prazer compartilhar essa conversa e esse café com vocês. Eu sou Oswaldo Garcia, CEO da NeoAssist. A NeoAssist é uma empresa de tecnologia brasileira que há 17 anos vem transformando o atendimento ao cliente, né, construindo soluções tecnológicas para suportar a integração de conversas em todos os canais, alavancando o atendimento humano com inteligência artificial. Então vai ser ótimo poder compartilhar alguns dos casos práticos que a gente trouxe aí no livro durante essa conversa com vocês. Muito bom, muito bom. E a gente sempre começa aqui com um brinde. Vamos brindar nosso brinde democrático do Debate no Café, que nem sempre precisa ser café. Fique à vontade, tchim-tchim. E a gente tem começado todos os nossos debates pedindo para cada um dos autores explicar um pouquinho desse seu livro, gente. Eu sou feliz porque eu também sou um dos coautores falando sobre cultura, e, cara, esse livro ficou muito bom, né? A gente se preparou, leu ele inteiro para falar com cada um dos convidados, e aí surge aquele ponto, assim, que é quando a gente põe um monte de gente diferente escrevendo um livro, porque quando você escreve um livro sozinho, né, ou um livro inteiro mesmo como coautor, você consegue entender qual que é o seu objetivo, o que você quer ali, mas isso também acontece quando você escreve um capítulo, e a pergunta é essa que a gente tem feito para todos, né? Qual foi o grande objetivo que você tinha em mente lá, o que você queria que o leitor sentisse
quando lesse o seu capítulo, que são capítulos mais específicos. Eu jogo essa pergunta para os três, André. Por favor, fique à vontade para começar. Deixa ela começar, rapazes, e explica para a gente, conta para a gente um pouquinho qual foi o seu grande objetivo. Bom, eu já fiz diversos produtos digitais, né? Então, atendi bancos, indústria farmacêutica, automobilística, telco. E dentre esses diversos produtos digitais, eu acho que o bot ele está num momento muito propício, né? O primeiro bot que eu fiz, por incrível que pareça, a gente foi nos anos 2000, foi uma sacada de marketing da agência que eu estava, junto com uma empresa muito grande, criou um personagem que inicialmente se apresentava como uma pessoa, imagina, anos 2000, né? A gente não tinha, então eu imaginava, né? Não tinha noção. Isso tudo está tudo registrado na internet, chamava Sete Zoom essa personagem, e foi assim, saiu na Folha de São Paulo na época, né, que os jornais impressos ainda tinham. Como eu era conteudista na época, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a receber, vamos dizer assim, mensagens apaixonadas, de pessoas que não se davam conta inicialmente que aquilo era uma persona do sistema, né? Então, depois foi revelado que sim, a 7Zoom era uma persona do sistema, e isso ajudou a alavancar a marca. Pois bem, né, temos aí um hiato bastante grande, e em 2016 o produto bot começa a aparecer novamente nessa tentativa de dar conta dos atendimentos, né? De quem tá, a gente consegue perceber, né, que olha, tem sempre uma recorrência de 3 pedidos aqui que poderiam entrar em automação. Segunda via de boleto, né, gente? É o que, assim, é o campeão dos campeões aí normalmente. E aí eu comecei a trabalhar para outras empresas, para bancos, comecei a fazer bots, né? E a gente estava numa época ainda de answer machine, que é muito o que acontece ainda hoje, né? Que é, se você quer saber tal coisa, clique ou digite tal número, né? Então são perguntas prontas para respostas prontas, que eu acho que já adianta demais, mesmo que seja só uma maneira de fazer uma espécie de um encaminhamento para o transbordo, né? Ou tirar essa linha infinita aí, né, dos atendimentos ao consumidor. Nisso, já em 2019, eu já estava atendendo uma grande telecom aqui no Brasil que, sim, já usava inteligência artificial. E aí a gente começa a entender características, como, por exemplo, grandes casos como um banco que conseguiu negociar várias dívidas, porque as pessoas tinham vergonha de falar com uma pessoa para negociar a dívida, e falando com um bot, isso, a pessoa diminuía a vergonha e conseguia fechar o acordo. Então, olha que boa saída, né? No caso da telecom que eu trabalhava, como ela atendia o Brasil inteiro, ficou muito claro, por exemplo, as necessidades de cada região do Brasil. Nós estamos falando de um país de dimensões continentais, né? Então, por exemplo, algumas regiões não tinham tanta disponibilidade para escrever quanto outras, né? Normalmente a gente pensa muito em Sudeste e não, isso acaba que não atende, né, a nossa realidade. Outras queriam falar realmente, mandar mensagem. Era uma época que a inteligência artificial ainda não era generativa. Então, por exemplo, quando a gente falava de cartão, né? A pessoa usuária quer saber de cartão. É de crédito, é de débito, é fechamento, é fatura, é perda, é roubo, é mudança da data, do que a gente está falando? Então, a gente tinha que fazer manualmente, né? Essa entidade e intenções, né? Então, atribuir tudo isso manualmente e nutrindo ali aquele bot, ainda assim já gerava muitos resultados positivos, já dava uma agilidade no atendimento. E aí chegou a inteligência artificial generativa. E hoje, o motivo de eu escrever sobre este produto específico, visto que tem outros inúmeros produtos, né, que atuam muito bem, que funcionam muito bem, eu acho que é pela potência que ele tem e que ainda a gente tem muito que explorar, mesmo sem grandes inovações tecnológicas no cenário que nós já temos, né? Com os LLMs funcionando. Se a gente usar o que a gente tem de uma maneira estratégica e bem construída, eu acho que isso faz assim uma coisa muito disruptiva, muito inovadora dentro das empresas. Vou dar o exemplo
de duas empresas, como são casos mais recentes, aí estamos falando mais ou menos de 2024, não vou citar nomes, né? André, eu vou fazer o seguinte para você. Eu quero exatamente perguntar isso para você, para a gente explorar e dar casos práticos. Então, vamos fazer o seguinte, segura um pouquinho isso aí, que aí eu tenho uma pequena provocação para fazer também com essa questão dos casos práticos, está aqui no nosso roteirinho. Eu vou aproveitar essa deixa, segurar um pouquinho você. Vou passar então para o Mike ou para o Oswaldo, fique à vontade para vocês contarem o caso de vocês. A gente, na sequência, volta contigo para explorar esses casos, tá bom? Maravilha. Mike, começa você então. Posso seguir, então. Vamos lá. Para mim foi um grande desafio, né, escrever o livro, até porque era meu primeiro, então a gente fica pegando ali anos e anos ali de experiência, de trabalho, e aí quando chegou o desafio, né, acho que o principal, quando a gente falou sobre o livro, foi a questão dos bastidores da operação, era entender a dor que as empresas têm, mas podendo trazer uma visão mais real do dia a dia dessa empresa, né? Porque a gente, somente como consultor, ao longo dos anos, eu trabalhei muitos casos, implementações e tudo mais, e aí olhando as áreas, né, de operação, a gente percebe como que elas vão agregando processos, agregando mais tarefas, agregando mais pessoas, e não necessariamente agregando eficiência e até eficácia. Você começa a perceber um volume gigantesco, pessoas trabalhando até tarde, você falando, olha, essa área aqui tá arrebentando, tá voando. Quando você vai ver o resultado, não necessariamente é o esperado, é só mais gente trabalhando e não necessariamente agregando valor para a própria empresa. Então, eu desenhei, né, o meu capítulo, primeiro, tentando mostrar a gente como cliente, quem somos e como que a gente enxerga a empresa. Porque como cliente a gente enxerga a empresa como uma marca, uma única marca que representa algo que é o nosso desejo, é o nosso relacionamento, é o que a gente tem com aquela empresa, a identidade que a gente tem com aquela empresa, né? E do outro lado da operação é essa operação que muitas vezes está fragmentada. Então, se leva em consideração implementações tecnológicas que buscam resolver um problema de um departamento, mas não necessariamente é estratégico para a empresa. Então, eu tentei conectar todas essas coisas para mostrar que esses pilares de tecnologia e pilares estratégicos, eles andam juntos o tempo todo, né? E aí, quando eu falo de omnicanalidade, o meu maior desafio era entender que a empresa não precisa estar em todos os canais. O desafio não é estar cada vez em mais lugares. Em algum momento de maturidade, sim, mas ela precisa ser a mesma empresa aonde ela estiver. E para isso ela precisa se conectar com ferramentas que buscam trazer as informações corretas, passar informações corretas, ganhar velocidade e escalabilidade. Mas isso feito de uma forma integrada. Então, a omnicanalidade, para mim, dentro do desafio do livro, foi muito relacionado a isso. A dizer para a empresa que ela tem que crescer, mas como ela tem que crescer? De forma estratégica. E essa estratégia eu tento abordar um pouco no livro sem desconectar da centralidade do cliente, que no final do dia é o mais importante. Maravilha. Legal. Bom, do nosso lado aqui, o intuito de escrever o livro trazendo casos reais foi compartilhar indicadores da operação de atendimento de empresas brasileiras que decidiram adotar a tecnologia para melhorar a estratégia de omnicanalidade, né? E a gente escolheu esse tema porque a gente percebeu que muitas das discussões de implementação tecnológica ainda não eram avançadas dentro das empresas, ou por desafios culturais, ou por desafios de comunicação do valor real ou do resultado prático que a adoção da tecnologia traria, né? Então a gente fez questão de trazer 3 casos de empresas brasileiras que são duradouras e atravessaram décadas de mudanças de comportamento e que decidiram adotar tecnologias de omnicanalidade, entendendo, né, que o perfil do consumidor vinha mudando para alavancar os seus negócios. E aí por isso que a gente trouxe os casos da Malve, da Usaflex e da Casting, compartilhando resultados reais de negócio que eles obtiveram implementando a tecnologia. Ótimo, acho que a gente vai falar até um pouquinho mais também desses 3 cases aí para explorar.
Tá bom, Oswaldo, gente, obrigado. É isso, né? Como que a gente agora vai juntar tudo isso aqui, e é muita coisa para juntar, que é o importante. Márcio, deixa eu atravessar você, que você tem a pergunta depois que você quer fazer, né, em seguida, que você já tinha colocado, mas eu gosto de aprender com os erros, a gente sempre fala isso, né, e Mike, você fala, né, entender a realidade, qual é a necessidade, a empresa, ela precisa ser a mesma empresa em todos os lugares, ela não precisa estar em todos os lugares, mas ela precisa ser a mesma para ela não ter ali um problema de esquizofrenia, né, até com o próprio cliente. Eu queria saber aonde as empresas, no final, acabam errando já logo no começo e de maneira estratégica, e que acaba comprometendo essa forma de construir esse relacionamento multicanal. Como que você poderia trazer para a gente algum erro básico? Eu participei de muita implementação, projetos, e hoje, até na posição que eu estou, eu tenho a oportunidade de dialogar com diversas áreas para desenhar estratégias e pensar na evolução da arquitetura tecnológica, como que a gente vai levar a empresa para o próximo passo. Ao longo dessa jornada, o que eu percebi eram desconexões entre os departamentos. Então, o desafio de uma área de negócio versus o desafio da outra área de negócio, quando você conversava com duas áreas, basicamente você estava falando com duas empresas. Tá? E não se conectavam as coisas. A gente passou a adotar uma metodologia, né, que eu gosto de usar bastante, colocar todo mundo em uma sala, é doloroso, é difícil, e aí eu começo a desenhar a jornada na frente de todo mundo. E aí alguém diz, nossa, mas eu não acredito que era assim. Acredito que o Oswaldo, o André já deve ter passado muito por isso, de você estar numa sala e a pessoa fazer a menor ideia de que você gera algo para outro departamento, dá sequência, e você às vezes gera uma dor para o departamento e ele cria uma solução para sanar a dor que você que gerou. E no final o cliente percebe. Que aí o cliente vai no canal físico, ele entra em contato com o suporte, ele tenta fazer uma compra no digital e ele percebe que ele está falando com várias empresas, não é mais aquela marca que ele tinha, às vezes até admiração. Então, dentro dessa dor das empresas, né, que eu tentei trazer, eu percebi muito isso, essa desconexão entre as áreas, porque elas estabelecem metas dentro de casa e não necessariamente a meta de um está conectada com a meta do outro. As empresas maduras hoje, elas fazem isso juntas. Sua meta tem que estar ligada à minha, com a meta de tecnologia, porque todos somos uma empresa só. Então, tem uma oportunidade de maturidade aqui para muitas empresas. Eu tentei abordar um pouquinho nessa visão. De preferência pesando no bolso, né, Mike? Olha, no bônus, está vinculado ao teu bônus esse objetivo, essa meta, porque senão, né? Verdade. Normalmente isso não é prioridade, não está na minha meta, não vai pesar no meu bolso no final do ano, não vou colaborar, né? Completamente. Eu falo que um dos pilares que eu coloco é do planejamento do investimento. E eu tento abordar dizendo, percebam, e hoje, por exemplo, eu tenho muito isso quando eu falo de mudança de tecnologia. Então, às vezes, dependendo da emoção da empresa, de assistir um workshop, uma ferramenta, você tem que ter clareza e tem que garantir que essa empresa que você está trazendo é um parceiro teu. Trabalhem juntos, planejem juntos, deixa ele trazer os palpites e coloca as tuas dores na mesa. Não vai tão encantado, seja realista, e trabalhe como um verdadeiro parceiro, dá a mão, vai junto porque dá certo. E aí essa questão do investimento vai ter clareza de trocar investimento, nem sempre é só o custo que você pode olhar, senão você vai quebrar a cara lá na frente. Acho que tem uma coisa para dar gancho com as outras duas falas que para mim faz muito sentido, né? O Oswaldo falou da descoberta do problema real. Isso é muito importante. Então, como a minha formação, né, eu entrei na internet como conteudista, mas eu trabalhei todo o tempo como UXer em várias especializações do UX design, do design de experiência. Encontrar o problema real é um desafio muito grande, porque às vezes eles estão assim mascarados de outras coisas e a gente atua nessas outras coisas e não sana a dor real do teu stakeholder, da tua pessoa usuária, porque tem a ver também com o teu entorno, né, com quem trabalha com você.
E a outra coisa é fazer isso de maneira integrada, né? Então, no UX Design, a gente tem uma área que chama Design de Serviço. E isso eu acho que é um grande desafio do bot, porque o bot, ele parece um produto simples a princípio, né? Ele está ali contido dentro de um mensageiro, seja o WhatsApp, seja um mensageiro anexado no teu website ou no teu aplicativo, mas, na verdade, ele tem de ser fruto de várias técnicas, né? Que vão desde descobrir o problema real e até integrar tudo isso. Eu já fiz o desenho de uma plataforma omnichannel e na verdade, assim, foi muito importante ter esse entendimento da omnicalidade para poder trazer isso para o bot. E aí, qual é o desafio dentro do bot? É gerar um fluxo, que eu chamo de fluxo de alta fidelidade, que contempla tudo isso que vocês estão falando. E aí eu acho que a gente chega num resultado de um bom bot. Quando a gente então, a gente usa ali o UX Write e o design conversacional para se fazer entender, né? A gente usa o brainstorm, que foi falado aqui, colocar todo mundo numa sala e criar esse clima, né, onde as pessoas se sintam à vontade. Eu percebo muito assim o meu papel dentro das equipes de deixar as pessoas à vontade para elas poderem falar o que elas precisam falar, né? E isso é difícil dentro das corporações, né? Vamos ser sinceros aqui. Sim. E a outra coisa é, sim, você tá ligado quanto que você pode investir. Nesse ponto, eu acho que também o bot... tô falando de bot aqui, gente, porque é o meu capítulo, tá? Mas, assim, podemos falar de vários outros produtos. O bot, ele atende muito nessa questão do baixo custo, visto que você normalmente pega uma plataforma pré-pronta, né? Você pega uma coisa pré-pronta e vai nutrindo isso. E por isso que tem esse truquezinho de parecer ser fácil. Quando, na verdade, o nosso coeficiente de boa vontade, que é um termo técnico do UX, eu percebo quando eu faço teste, né, com pessoas usuárias, acaba rapidamente, especialmente em bot, porque aí já fica pessoal. É aquela pessoa do sistema que está te deixando em looping ali várias vezes, sabe? É pior até com outros produtos, onde você só está interagindo, né, com um produto. Ali tem uma persona do sistema. Então, tudo que vocês falaram até agora, para mim, casa muito, né, com o produto do bot, sendo que parece simples e não é. Né, acaba que precisa de tudo isso que vocês estão falando, né, de descobrir o problema real, fazer entrevista com a pessoa usuária, e aí eu acho que o grande desafio, é óbvio, vou enviesar sim, né, com a formação de UXer que eu tenho, é o aprendizado validado, né, que vem do Lean Startup, aquele livro, que é o quê? É onde dói no cliente, né, é onde dói na pessoa usuária, é o que é valor para ela, né, é descobrir o que ela acha que é bom. E porque, às vezes, dentro da empresa, a gente fica com uma espécie de cegueira seletiva, né? De a gente entender as coisas do ponto de vista da nossa equipe, né? Do nosso trabalho, das pressões que sofremos. Afinal, somos também pessoas, né? Mas a gente tem que abrir mesmo essa visão, ir para fora e rodar a pesquisa. E isso, assim, o UX é legal, ele é uma área de conhecimento muito legal, porque ele já é uma área científica, né? Ele está muito, assim, já sólido nesse aspecto. Então, pesquisa quali e pesquisa quanti, que te traz esses dados e a interpretação desses dados de uma maneira que aí sim não é enviesada, eu acho que resulta em grandes ganhos, inclusive financeiros, né, de ROI, de várias coisas, para você executar qualquer produto digital, mas especialmente um bot que pode começar com esse truque aí de que, olha, parece simples, só que não. Maravilha, acho que a gente vai começar a falar um pouco de case aqui agora, né? Oswaldo, vamos começar com você então. André tem 2 cases aí para contar também. Vamos entender um pouco na prática, em casos reais. Acho que quem acompanha a gente que gosta de se sentir na coisa, então trazer para a realidade dele. Oswaldo, você fala que você trouxe 3 cases, né, de grandes empresas e mostrando ali que a integração, né, e a automação tem os seus desafios, mas precisa ser mensurável, elas precisam gerar impacto e precisa ser mensurável. Quando a gente fala do ser mensurável, mensurar o que exatamente, né? Muitas vezes as empresas até têm um pouco de dificuldade, a gente vai para alguns indicadores ou outro, mas o que é de fato que impacta, um indicador que impacta
realmente um negócio, que traz diferença para o negócio, porque traz, consequentemente, diferença para o cliente. Então, explica um pouquinho nesses cases que você tem, como que foi isso, como que foi essas implementações, o que gerou de fato impacto, como que isso foi mensurado? Ótimo, Márcio. A gente sempre brinca, né? E todo mundo que trabalha em vendas fala sempre que as empresas buscam dois objetivos únicos. Ou é mais receita, ou é menos custo, né? No final do dia, tudo que se faz no dia a dia é para atingir esses dois, salvo as exceções que têm um aspecto social no viés da empresa. Então, só quando o a seu gente... monopólio também, né? Perfeito, exatamente. Aí talvez isso já não seja mais necessário. Então, quando a gente pegou esses casos, primeiro, são parcerias que a gente tem já de algum tempo com essas empresas e a gente entendia que elas tinham um desses dois objetivos, né? Ou eles queriam vender mais para os clientes atuais, ou eles queriam reduzir custos, né? E aí o primeiro ponto que a gente traz para tangibilizar isso dentro de uma operação de atendimento, que está, nesses casos, focada em pós-venda, óbvio que ela não vai diretamente estar relacionada a novas vendas. Então, o primeiro grande ganho é a gente conseguir melhorar a produtividade do time que está trabalhando ali numa operação de atendimento de pós-vendas, né? Então, um dos casos que a gente traz é como a integração de canais realmente melhorou os indicadores de performance e produtividade do time. Como que isso se traduz no indicador de empresa? À medida que eu tenho um time mais produtivo, eu não preciso crescer o time com o crescimento da minha empresa. Portanto, eu estou salvando o custo, né? Então, esse foi o depara que a gente fez. E aí, o caso a gente conseguiu integrar os canais, e quando a gente integra todos os canais de atendimento num sistema único, o time deixa de ter que trabalhar com múltiplas telas. É o que a gente brinca do famoso alt-tab, né? Você quer saber se uma operação de atendimento ela é omnichannel ou não? É só sentar do lado de um agente de atendimento e contar quantas vezes essa pessoa faz alt-tab para ficar trocando de telas, né? Normalmente, o cenário que a gente encontra são de 3 a 5 alt-tabs por atendimento, né? E aí, então, quando a gente coloca tudo isso dentro de um sistema só, o agente de atendimento ou a agente não precisa mais ficar fazendo alt-tab. A consequência disso é você ver uma redução muito grande do tempo de atendimento e uma redução tipicamente importante também no tempo de resolução daquele problema, daquela solicitação. Então, esse é um dos primeiros cases que a gente traz. E aí, o próximo passo é como a gente traz inteligência artificial para suportar essa pessoa de atendimento, né? Uma vez que eu já tenho toda a informação centralizada e eu já ganhei produtividade com a centralização dos canais, o próximo passo é trazer ferramentas para que essa pessoa possa se preocupar muito mais em temas complexos ou em criar o relacionamento e o vínculo naquele atendimento do que em identificar padrões que poderiam ser identificados por inteligência artificial. Então, a gente trouxe um segundo caso que mostra a implementação de agente de inteligência artificial como copiloto do time de atendimento. Para resumir uma conversa, né? Então, imagina uma thread longa de e-mail e que o agente de atendimento tinha que gastar bastante tempo lendo aquela thread, a gente usa inteligência artificial para resumir aquele caso e ir direto ao ponto no que o Oswaldo, consumidor, está pedindo e acionando aquela marca. Com isso, a gente começa a ganhar mais produtividade do time também. E aí, a última consequência disso é a melhoria da satisfação do consumidor final que está na ponta, né? Bom, primeiro, se eu entro em todos os canais e a empresa me enxerga como único, se quando eu tenho uma solicitação, essa solicitação é atendida e resolvida de forma rápida, e o agente de atendimento é cordial, obviamente, a minha satisfação vai aumentar. E aí, com o aumento da satisfação, a gente entende que a consequência vai ser mais receita, né? Então, sempre voltando para aqueles dois indicadores. Ou é para aumentar a receita, ou para reduzir custo, via produtividade, via satisfação, fechando o loop. Então, esses são os cases que a gente quis trazer aqui de indicadores bastante tangíveis de uma operação de atendimento que foram atingidos a partir da implementação de tecnologia. Mas o ponto que a gente gosta de ressaltar, a gente conecta bastante com o que o Mike falou, depende muito de uma gestão de mudança, né? Não é só a tecnologia. Na verdade, a tecnologia é talvez a ponta menos complexa de tudo que a gente vai falar sobre mudança cultural, mudança de comportamento, entendimento das pessoas sobre para onde se quer ir, e aí sim a tecnologia vem como sendo a vírgula em toda essa narrativa aí, mas que é extremamente importante para fazer a redação toda parar de pé.
Esse é o grande desafio, realmente, né? É. Tudo bem que muitas empresas têm seus desafios tecnológicos, de dados também para implementar. Não sei se a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje, mas a mudança cultural, comportamental, eu acho que é a primeira e é a mais difícil de fazer nas empresas. André, não sei se você quer aproveitar, já que a gente está falando de cases, e falar aqueles cases que você tinha comentado. Depois eu tenho uma pergunta para o Mike. Tá, eu vou pegar um gancho nisso que o Oswaldo disse. Eu acho que essa mudança de cultura, criação de cultura, acaba que, assim, quando eu olho para toda a minha experiência, né, que está passando aí de 30 anos, é o que mais me toma tempo e energia, né? Na verdade é isso, tá? Trazer novas coisas, disrupção, inovação, eu amo isso, mas mudar as culturas, né, fazer, então esse processo de realmente, assim, trazer conhecimento, compartilhar, foi aí que eu comecei a dar aula, gente, porque eu já estava dando aula dentro das empresas, a gente fazia, né, grupos para compartilhar informação, e isso acabou que gerou um conteúdo muito grande que não estava disponível na época, né, então eu concordo plenamente, né, e a questão dos indicadores, é muito importante a gente atuar data-driven, né, por isso que quando eu converso, né, com a pessoa usuária, falo converso, pesquisa quali ou quanti, acaba que o resultado final disso é financeiro. E isso, assim, não é uma opinião aqui, não estou puxando a sardinha, estou falando, assim, de Forbes, tá? De IBM, conversando com Forbes e falando, olha, realmente, cada vez que a gente investe $1 em UX, isso resulta em $100 aí que a gente economizou ou em tempo de refação, ou em tempo de projeto, né? Então, todos os UXers vão sempre ser pessoas necessariamente empáticas, e isso é o nosso papel e tal, mas não existe mais, né, UX sem estar voltado para o que a gente conquista com isso no final das contas para a empresa e para a satisfação do cliente. Então vamos lá, né? Falando em satisfação do cliente e empresa, vamos citar aí uma seguradora que já tinha uma área de inteligência artificial dentro, e aí olha só, apesar dessa área já existir, precisou desse auxílio externo, porque, de novo, as empresas têm maneiras de operar, né, e tem empresas que são navios, e então demora para mudar, né, de rota, enquanto você pode oferecer uma lancha, né, numa startup. Primeiro produto, super difícil substituir ou colocar uma pessoa num posto de gerente comercial. Essa pessoa ela tem que ser cria da empresa. Não adianta contratar de fora e falar, eu vou te treinar, não rola. Então, acaba que é um gargalo, né, isso. As outras pessoas, os corretores que estavam atrelados a essa carteira desse gerente comercial, tomavam muito tempo desse gerente comercial, que já era escasso, para fazer perguntas que tinha lá, né, nas diretrizes dos produtos e tal, mais de 100 produtos. E aí, quando você usa um LLM para isso, a partir das dores e necessidades reais, né, que vai navegar ali de uma maneira extrativa, ou seja, nós estamos falando em criar um ecossistema dentro das bases de conhecimento da empresa, porque esse LLM não vai navegar na internet e trazer informação do concorrente, certo? Então, primeiro, ter toda essa integração com a parte de TI, né, e entender o que aquela pessoa que vai usar o bot precisa. Então, o gerente comercial lá de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul não tem a mesma necessidade do cara que está lá nos arredores do Rio de Janeiro, que não tem a mesma necessidade do cara que está aqui no interior paulista fazendo seguro de grandes máquinas agrícolas. São necessidades completamente diferentes e o bot é o mesmo. Então, a gente começa a gerar cenários, começa a entender o que essas pessoas têm em comum e o que elas têm de divergente. E aí vem o design de prompt, né? Com tudo isso que a gente está falando, que a gente já usava para fazer os outros produtos, para fazer sistema, para fazer qualquer coisa, um app,
Hoje, a gente transforma isso num prompt. Tem várias técnicas, né? Particularmente, eu gosto muito de uma técnica que usa o mesmo esquema de arquitetura de informação, né? Que não traz assim, eu como melhor atendimento, não é muito por aí, sabe? Sim, põe os critérios, né? Elencados e por ordem. Então, para esse gerente, ele poder chegar assim, ó, eu quero saber, nesse cliente que eu estou indo agora, quais foram as compras que ele fez nos últimos 6 meses e quais as chances que eu tenho de vender tal produto? Receber a resposta disso por LLM, porque está conectado com todas as bases de dados. E aí, a segunda pergunta, bom, tenho X% de chance de vender tal produto. Por favor, liste os 3 produtos que eu tenho mais chance de vender para este cliente de acordo com o histórico dele de compras. Gente, isso é incrível. Substitui a pessoa? Não, tá? Porque mas tem ajuda muito, né? Não, imagina, você chega com... Imagina, pegava gerente que, assim, Thiago, que ia com papel anotado. Sim. Não, e relembrar, né, ajuda muitas vezes até a relembrar uma visita, por exemplo, você comentou aqui, já trabalhou, né, no setor farmacêutico, eu também, a gente compartilha aí do farmacêutico, do telecom, a gente compartilha várias coisas, André, aí é normal um rep, né, por exemplo, que vai visitar um médico, se ele tiver essa ajuda, que ele não tem tempo entre as visitas, se ele tem uma ajuda ali para que ele ter essa resposta muito rápida, é muito bom, né? É muito interessante. Eu queria, Mike, escutando a Andrea falando de bot, e quando a gente fala de omnichannel, a gente está falando, né, várias tecnologias somadas que precisam conversar para a gente não ficar no alt tab que o Oswaldo falou. Então a gente precisa que seja fluido, né? Essa conversa entre todas as tecnologias. Eu queria te ouvir sobre bot, mas eu também queria ouvir outra coisa que sempre me toca quando a gente fala de omnichannel, que é, tá, mas isso daqui, como que eu vou medir? É meu ou é do outro? É da outra área, né? Não, mas espera aí, isso daí é da minha meta ou isso aqui começou comigo, mas vendeu lá na loja física? E começou no WhatsApp, não sei. Queria te ouvir nessas duas frentes e depois eu acho que a gente vai para a pergunta final, depois da tua resposta, porque a gente já está aqui com o tempo escasso quase. Claro. Vou pegar o gancho, então, muito do que o André vem falando sobre o bot. Eu tive a oportunidade de integrar um pouco, falar com algumas ferramentas de bot ao longo do tempo e automatizar muita coisa para dar ganho de escalabilidade para departamentos enormes de atendimento, suporte, cobrança, conversão ali de abertura, né, de clientes novos. As empresas colocam muita energia aí, então o bot ele é sensacional, acho que é um grande desafio hoje. E com a inteligência artificial isso evoluiu muito, a gente consegue construir boas bases. Agora, conectando com a tua pergunta, Thiago, o que eu venho percebendo, né? Eu tive na Califórnia em 2023, né, no evento de tecnologia, lá com a Salesforce, entre outras, tive a oportunidade de visitar e todo mundo falava uma palavra só que até hoje ecoa na mente de qualquer um, que é confiança. Então, como que a gente vai realmente construir plataformas, tecnologias e ter confiança? E aí a gente volta naquele desafio que a gente citou aqui, e os dados, né? No universo que eu estou hoje, principalmente no ponto que você trouxe, para quem que eu atribuo? Então a gente sai de um modelo, né, de atribuição, que lá atrás, né, a gente trabalhou muito no modelo até o last click, dizendo, ok, quem foi a última interação e que deu aquele gás final para a conversão, acaba ganhando. E aí eu vou trazer um exemplo muito clássico assim, de um dos projetos que eu participei, de uma empresa muito grande, que eu estava dentro de uma sala e era momento de apresentar os resultados, e aí uma área A apresentou os resultados, depois a área B apresentou os resultados, dizendo, olha, eu converti 60%, o outro disse, eu converti 70%, e aí o diretor estava na sala e disse, se eu juntar os dois dá 130%.
vocês precisam se conversar. Então, esse foi um clássico, assim, de calma, peraí, né? Ou modelo de atribuição, assim, que eu já cheguei na sala, isso real, assim, apresentação de resultado também, alguém disse, a gente trouxe tantos milhões, né? Vou chutar um número aqui para não deixar muito claro, 100 milhões, e aí a área final de financeiro disse, olha, nós ganhamos aqui esse mês aqui 80 milhões, alguém deu risada e falou, pô, como é que essa área trouxe 100 se o resultado é 80, da companhia, o resultado é 80. Então a gente vê uma desconexão muito, muito grande, né, entre as áreas, mas entre principalmente a questão da leitura dos dados. Ela tem que ser corporativa, você tem que ter uma construção no Omnichannel de uma base que você vê o cliente, todos vê o mesmo cliente, a gente fala da tão sonhada visão 360 e outras coisas mais, mas essa visão 360 ela não tem que estar restrita ao perfil do cliente. Ela é importante, ela é a centralidade da empresa, mas a visão 360 dos indicadores, dos resultados, da operação, da participação de todo mundo. Isso é muito importante. Eu tenho um desafio hoje de mídia com a empresa que eu estou trabalhando aqui, que é sensacional, porque a gente investe muito dinheiro de mídia e no final a gente tem um resultado positivo, mas dentro desse resultado positivo que é muito grande, são volumes muito grandes de informação e de dinheiro, quanto que eu estou desperdiçando? Porque não adianta dizer que eu gastei 10 e eu converti 15 e olha que maravilha, está trazendo 15 para a empresa. Mas esse 10, será que com 5 eu não converteria os mesmos 15? Será que aquela ação que determinado departamento faz, ela não deveria ser melhor impulsionada porque ela está sendo subestimada e aquela outra que está sendo tão investida não está trazendo o resultado esperado? Você tem que abrir o capô, você tem que ter uma visão de um modelo de atribuição mais amplo, mas isso você precisa ter uma base de dados muito bem construída e conecta com o que eu disse, a confiança. O bot, quando você vai lá fazer uma pesquisa e ele delira, você vai perdendo confiança, porque o cliente fala, não consigo chegar ali naquela empresa e fazer uma pergunta e ter o resultado esperado, porque, nossa, ele me gastou um tempo, me gastou uma energia. Como executivo, quando você está na mesa e vê o resultado, é a mesma coisa. Você vê pessoas falando coisas, e quando você tenta conectar essas coisas, você fala, eu estou gastando muita energia, eu não estou tendo visibilidade real. Começa pelos dados, uma boa estruturação de dados e conectar as áreas, porque existe uma questão muito grande de vaidade na tua pergunta quando trata dos departamentos, de que, mas eu participei, esse resultado é meu. O resultado é de todos, mas você tem que ir a fundo, medir ação por ação e ter clareza dessas ações e participação para que, na verdade, você consiga melhorar os desperdícios. Né? Eu uso muito esse exemplo no e-mail marketing velho e bom e-mail marketing, você fala, olha lá, a gente tem 0,5% de conversão, e aí você dispara milhões e milhões, e aí a minha pergunta era, o que a gente está fazendo dos outros 99,5%? Será que não tem oportunidade ali? Isso só vai descobrir se você abrir o capô, departamento a departamento, entender a participação e entender o impacto que essas ações realmente estão gerando. Márcio, está no mudo aí. Mark falou da questão da mensuração, né? Poxa, se a gente investe 10, tem 15, será que se não investir 5? É a mesma dúvida que a propaganda já tinha sempre, desde que ela surgiu. Claro, hoje com muitos dados, muita tecnologia, a gente consegue mensurar muito mais. Mas eu me questiono se a gente vai conseguir sempre mensurar tudo, se não tem sempre um pedacinho ali que é o não mensurável, que tem a ver mais com branding, aí é o lado publicitário aqui falando, tem a ver mais com branding, com o comportamento do cliente, com aquele empírico, com aquele cliente, ele ia comprar ou não ia tal, mas talvez a gente não vai conseguir chegar. Né? É o emocional. E o emocional você sempre o resultado emocional da coisa e ele é composto por um conjunto de coisas, né? É um conjunto de ações que vai desde uma experiência, eventualmente num bot, com a propaganda ligado com o que a mãe dele falou do produto, da experiência do pai quando comprou, liga tudo isso na cabeça da pessoa e é uma construção
Mas eu entendo, e esse é o grande desafio nas empresas, né? Conseguir mensurar o melhor possível, mas talvez entendendo que um composto de coisas tem que ser compartilhado aí, né? Um composto do que cada área faz, um pedacinho de cada um também gera aquele bolo ali, né? E aí eu queria aproveitar então e puxar para a pergunta, a gente está indo para o finalzinho aqui do nosso debate. O livro fala de excelência no atendimento ao cliente, os bastidores da operação. Eu queria concentrar nos bastidores da operação aqui. Na opinião de vocês, dentro de tudo isso que a gente falou, dos cenários, do que está sendo bem feito, do que é possível, de tecnologia, dos desafios, dos erros, né? Agora a gente fala de IA, estamos na era da IA agêntica, né? Enfim, dentro de todo esse contexto, a opinião de cada um de vocês, o que será que as empresas ainda não entenderam dos bastidores dessa operação de atendimento, de relacionamento com o cliente? Oswaldo, começa para a gente, por favor. Márcio, eu diria que as empresas não entenderam que às vezes o cliente sabe mais sobre a sua empresa do que você mesmo, né? E quando você conversa com o cliente, você descobre quase todos os seus problemas e oportunidades. Basta ouvir o que o cliente está fazendo, né? E eu acho que a digitalização e a omnicanalidade atrapalhou isso. Antigamente, quando era só o mundo físico, estava ali com a barriga no balcão, você ouvia muito rápido, o dono ou a dona do comércio estava ali direto em contato com o cliente, ouvia oportunidades de produto, de precificação, de marketing ou de melhorias operacionais. Quando a gente digitalizou o mundo e vai para omnicanais e etc., acho que as empresas perderam essa sensação de que, cara, o cliente sabe o que precisa ser feito. Vai lá, ouve, conversa por qualquer canal, entende o que é a dor do cliente real e dali possivelmente você tem um roadmap de produto ou várias iniciativas de logística que precisam ser implementadas para destravar gargalos. Então, eu diria que é isso. Falta as empresas entenderem que o cliente às vezes sabe mais do seu negócio do que você. Perfeito. Assina embaixo. Fique à vontade, Mike, André, quem quiser falar. Ir a campo, super importante, Oswaldo, muito importante, sabe? A gente realmente, às vezes, 2, 3 depoimentos, né? E você usar técnicas de jornalismo e até de psicologia para poder integrar isso. E assim, Mike, quando você fala justamente dessa história do vapor, né? Da lei de Pareto, aí para mim soa muito bem, porque justamente quem é produteiro, e aí, Márcio, eu já fui, mas hoje eu sou uma produteira, a gente quer realmente entregar esse produto que faz a diferença, sabe? E realmente eu acho que quando a gente fala em integrar, por exemplo, o síndico, né, de um prédio, o síndico ele tem o principal propósito dele é justamente fazer as pessoas não entrarem em embates, né? Ele ser essa pessoa central que resolve as coisas. Eu vejo muito isso no design de serviço, tá? Então, você realmente se colocar dessa maneira, onde você chega nas áreas e conversa, né, com as áreas de uma maneira onde você não leva de um para o outro, né, você vai ter o objetivo de resolver problemas integrados. Eu trabalhei no maior hospital da América Latina, a gente achava que tinha um problema de interface no cadastro do médico. Na verdade, assim, ele estar dentro do hospital podia demorar até 2 anos, porque dependia até de carta física, e ele recebia a senha num momento XYZ que ele nunca mais lembrava. Não era um problema de interface. Era um problema de entender como é que se dava a contratação desse médico num ambiente super rigoroso de contratação, né, que é desse hospital. Então, para mim, com relação a bot agora, eu acho que tem a questão do fluxograma em alta definição. Eu escrevi um artigo sobre isso, e esse artigo foi fruto de pesquisa na prática, né, onde tem desde o levantamento de requisitos, né, até você mapear várias coisas, vários tipos, né, de interações, realmente ver ali onde que o bot entra em looping, porque um bot que não transborda e tampouco te dá a resposta e finaliza, gente, assim, gera muita raiva e isso afeta o branding da marca, tá? Então, o fluxo em alta definição é um termo
que eu criei para poder fazer o que muitos chamam de árvore de decisão, mas que ele consegue fazer os jump tools, né? Então, economizar, às vezes, você não precisa percorrer todo o caminho, né? Ter esse fluxo em alta definição, que ele é fruto do quê? Da colaboração. Ele é fruto da colaboração, porque você está ouvindo a pessoa usuária, você está ouvindo os setores, você está ouvindo a parte de tecnologia, e você está fazendo tudo isso se tornar informação para você colocar nessa navegação do bot, que não é linear, né? Ela vai para todos os lados. E a segunda parte é saber que em bot, curadoria é essencial, né? Então, a gente está o tempo inteiro ali, especialmente com inteligência artificial generativa, né? Está ali no playground dessas inteligências, mexendo, né? Nos parâmetros, está realmente, assim, enriquecendo esses prompts de forma que as respostas pirem menos, né? Elas... Então, fazer alucinar, né? O projeto é importante, né? O projeto então, assim, é importante. E dominando essas alucinações a partir de curadoria, né, e da integração dessas bases de conhecimento, junto com um fluxo em alta definição, que significa realmente ter escutado todas as partes, e inclusive a pessoa usuária, para mim é o que evitaria grandes erros e realmente traria o bot para o lugar que eu acho que ele tem que ter, porque hoje eu vejo muitos apps e sistemas e sites e tal, que poderiam ser substituídos por bot, porque a gente entende muito por conversas, por isso que isso aqui é um podcast. Claro. Entendeu um monte de coisa aqui em conversas. Exato. Maravilha. Mike, e você? O que eu vejo, pegando um gancho até do que vocês estão falando aqui, a Andréia, o Oswaldo comentou e tudo mais, vou até trazer uma frase assim que é muito verdadeira, né? Empresas maduras têm conversas difíceis, né? E a gente fica pensando nisso assim, com dedos para falar uma coisa, falar outra coisa, e quem que vai contar para o CEO que o negócio, que a ideia que ele deu não deu certo, e não adianta, a gente não está aqui para ficar mimando às vezes ideias que só porque depende de quem vem eu vou tentar fazer ela dar certo, né? Obviamente que o engajamento é muito importante. Quando a gente fala de omnicanalidade, ferramentas, hoje, se as empresas estão correndo atrás de algo que aconteceu no mercado e que todo mundo está fazendo, e agora eu tenho que correr atrás do que eu tenho que fazer, porque todo mundo está fazendo, essa empresa ela não é competitiva no mercado, ela é uma sobrevivente. Então, acho que esse é um grande recado. As empresas que estão no hype, que estão realmente surfando na onda, elas estão vindo junto com a onda da primeira, da segunda onda, elas já estão vindo. Elas já entenderam que no jogo eu tenho que estar conectado às empresas. Como eu disse anteriormente, o meu parceiro tem que estar perguntando o que ele está desenvolvendo, então eu vou lá para o meu parceiro de tecnologia, o que você tem aí? O que você tem de beta aí que eu quero ser o primeiro a testar? Tem que deixar o cara louco com você. Tem que ser, assim, os parceiros existem justamente porque eles estão focados em buscar novas soluções, buscar trazer o que há de melhor dentro do mercado. O pessoal de UX está percebendo o que está acontecendo. E aí você vai dizer, puxa, mas outra empresa foi lá e lançou isso, agora o meu concorrente também lançou isso, aí agora eu preciso correr e lançar um chatbot também, porque nossa empresa não tem. Agora eu tenho que lançar, porque eu não tenho. Cara, você não é competitivo. Acho que esse é o grande recado. Uma empresa omnichannel, olhando para essa visão de tecnologia, de ferramenta, ela está o tempo inteiro questionando, colocando o parceiro na mesa, visitando o parceiro, indo para o congresso junto com o parceiro, sentando na mesa com esses parceiros e com o que está acontecendo de tecnologia ao redor do mundo, e você vai trazer isso para a tua empresa. Você não vai ficar esperando alguém lançar primeiro que você e ganhar os louros da vitória, e você pegar só as migalhas ali que vão cair no chão. Então, acho que o grande recado é esse, precisa ter direcionamento, principalmente do seu planejamento de investimentos. Você está no lugar certo. Como a gente sempre falou, não tem resultado de curto prazo, toda hora você não vai conseguir pegar ali alguma ideia boa que você saiu, colocou e vai funcionar. Você vai ter que ter esse planejamento de longo prazo. E ele tem que ser contínuo, recorrente, ter gente muito boa focada nisso dentro da sua empresa.
Maravilha. Muito bom. Muito Legal. bom. Gente, a gente está chegando no finalzinho do episódio. Eu já quero aproveitar aqui o momento também para agradecer vocês três pela participação, pela contribuição aqui, tá bom? E também agradecer, Thiago, para quem está nos acompanhando até aqui. Espero que vocês tenham gostado e dá para aprofundar muito mais. Como eu falei, lá nos comentários vão ter os contatos de cada um deles aqui para você conhecer um pouco mais. Se quiser entrar em contato com eles individualmente e aprofundar, né, André, Oswaldo, Mike, acho que vocês estão disponíveis também, e aí a gente consegue, de fato, levar e enriquecer conhecimento para as pessoas, que é o nosso grande objetivo aqui no canal, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês, já deixo o meu até logo aqui, passo a palavra para vocês aí também, nas suas despedidas. Mike, André, Oswaldo. Bom, obrigado bastante aí pelo tempo, pessoal. Foi ótimo compartilhar uma hora de discussão. Muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição aí, por favor. Super obrigada. Que aulão, hein? Que bom. Sem dúvida. Hoje com 3 professores, eu estou acanhado aqui até. Sempre aprendendo. Realmente mais uma aula, como a gente costuma dizer. Esperamos que você tenha aprendido muito. Eu fiquei basicamente com 4 pontos. Descubra o problema real, saia a campo, faça quali, quanti. O cliente muitas vezes vai saber mais da empresa do que a própria empresa. Segundo ponto, omnichannel, seja a mesma empresa em todos os lugares. Terceiro ponto, evite a desconexão entre as áreas da empresa, senta todo mundo na sala, no final ou vai ser menos custo ou mais receita, e esse dinheiro é de todo mundo. E em quarto lugar, aprenda dos erros ou dos cases, né, que estão disponíveis. Oswaldo traz 3 deles no livro, comprem o livro, leiam o livro, não só comprem, porque não adianta comprar e não ler, estudar, né, sempre enriquece todo mundo. Eu acho que eu, pelo menos, saio com uma bagagem muito maior do que entrei nesse episódio. Agradeço a vocês 4 e a gente se vê no próximo Debate no Café. Até mais. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau.